Bom, é muito importante a gente entender o que estava acontecendo no mundo em 1870, depois da Guerra do Paraguai, né? Só para vocês terem noção, naquela época, na Inglaterra, já estava tendo a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, como ela ajudou o Brasil, ela tinha um lado é, interesseiro nisso tudo. Por quê? O Brasil era o único país aqui da América do Sul que ainda vivia da escravidão, né? Ainda vivia com mão de obra escrava. Então a Inglaterra, ela tinha o objetivo de acabar com isso, com a escravidão, porque assim esses escravos, essas pessoas seriam uma nova sociedade, né, assalariada, e automaticamente a Inglaterra iria conseguir exportar suas mercadorias para o Brasil e essas pessoas iriam comprar os seus produtos, tá? Então a Inglaterra, ajudando o Brasil, ela sempre teve essa visão de aumentar o seu mercado consumidor. Então isso é muito importante, porque só para vocês terem ideia, o processo de abolição do Brasil começou inclusive com a intervenção da Inglaterra, tá? Que ela fez uma lei onde ela proibia o tráfico negreiro. Então, se ela visse qualquer navio cometendo tráfico negreiro, ela bloqueava o navio, libertava os escravos e prendia as pessoas que estavam fazendo o tráfico, tá? E aqui no Brasil, o processo de abolição começou em 1850 e só acabou em 1888. Por quê? Como eu falei para vocês que o café era o principal produto naquela época, os grandes proprietários de terras, eles faziam parte da política do Brasil, né? Que eram os conservadores, os liberais, era a elite do Brasil. Então, esse processo de abolição da escravatura demorou muito no Brasil, porque esses grandes proprietários de terras, eles queriam ainda a mão de obra escrava para eles lucrarem mais, né, com a produção de café. Então, eles lutavam a todo tempo para não acabar a escravidão no Brasil. Então, por isso que demorou todo esse tempo, esse processo da abolição, tá? E a gente vai ver que o governo do Brasil sempre ficou ali em cima do muro, sem saber o que fazer, porque a maioria dos políticos do Brasil eram os grandes proprietários de terra, tá? Então, em 1850, foi feita a primeira lei, né, Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro aqui no Brasil. Só que isso não adiantou nada, porque o tráfico continuou, principalmente interno, onde vários escravistas lá do Nordeste conseguiam traficar e trazer para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar nessas fazendas produtoras de café. Então isso também não adiantou, pelo contrário, esses cafeeiros ficaram até bravos porque tiveram que gastar muito dinheiro para comprar escravos, tá? Mas assim, a todo momento eu estava tendo vários movimentos contra a escravidão no Brasil, tá? Até que em 1871 foi feita uma outra lei chamada Lei do Ventre Livre, onde a partir dessa data libertava qualquer criança negra que nascia no Brasil. Então ela não nascia mais escrava, ela estava livre, tá? Em 1888 fizeram outra lei chamada Lei do Sexagenário, onde os idosos de 65 anos também estavam livres, tá? A partir daquela data. E finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que dava fim à escravidão no Brasil, tá? Por que foi a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II? Porque o Dom Pedro estava viajando, né? Ele já estava doente nessa época, foi no finzinho do seu governo. Então, quem estava como princesa regente era a Isabel, por isso que ela assinou esse fim da escravidão no Brasil. Bom, isso foi totalmente contraditório para o Brasil, porque demorou tudo isso, o processo de abolição da escravatura. A princesa Isabel não fez nenhuma política pública que visasse introduzir essa sociedade negra no Brasil. Então, desde aquela época, eles foram excluídos,
tá? O governo do Brasil, ele preferia dar assistência para imigrantes vir para o Brasil do que dar acesso a trabalho para essas pessoas livres, né, esses ex-escravos. Esse processo de abolição, de luta contra a escravidão, aconteceu com o Zumbi de Palmares. Então, assim, não tem como a gente falar que a Princesa Isabel foi uma heroína, tá? O governo, ele estava dando passagem até lote de terras para os imigrantes. Então, nessa época, começaram a vir muitas pessoas de fora para trabalhar nas fazendas de café. Inclusive, os fazendeiros, eles preferiam dar emprego para esses imigrantes, porque desde aquela primeira lei em 1850, Eusébio de Queiroz, já estava muito caro traficar os africanos. Então, esses fazendeiros começaram a trazer pessoas de fora para trabalhar em suas fazendas, em sua produção de café. É isso, espero que tenha entendido. Se não entenderam, deixa uma mensaginha que eu respondo. Obrigada.